Olá pessoas, meu nome é Diana Martins, bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre leitura crítica. O que é leitura crítica, se você por acaso precisa de leitura crítica, e um pouquinho dos meus pensamentos sobre o assunto que eu acho que não é tão discutido assim. Então vamos começar. Leitura crítica nada mais é do que um diagnóstico de qualquer produção textual que você tiver. Pode ser de um livro, pode ser de uma crônica, pode ser de um conto, qualquer tipo de produção textual feita por um profissional do livro. O que eu vou chamar de profissional do livro geralmente são pessoas que ou estão no mercado ou já estiveram no mercado, e eles podem ser editores, autores, eles podem ser agentes literários, são basicamente pessoas que estão inseridas nesse mercado e têm uma ideia mais clara e menos turva sobre as expectativas que o autor ele vai ter em relação à narrativa dele. E geralmente são olhos mais céticos ao mesmo tempo que mais voltados para coisas práticas, como os problemas da narrativa numa questão mais técnica, ao mesmo tempo de como inserir esse tipo de livro no mercado. O leitor crítico, ele não vai mexer no seu texto, em nenhum momento ele vai mexer no seu texto. O que ele vai fazer é literalmente tipo um diagnóstico, sabe? Ele vai ler o seu texto e vai fazer um laudo, digamos assim, pode ser de 5 a 10 páginas, falando dos pontos altos da sua narrativa ou dos pontos baixos da sua narrativa, o que ele acha que você pode melhorar, o que ele acha que você é bom e tem que explorar isso melhor, ao mesmo tempo que geralmente no final desse laudo, digamos assim, ele dá uma visão mais macro em relação ao mercado. Olha, eu acho que esse seu manuscrito aqui, ele se insere melhor nesse tipo de gênero, você talvez possa procurar editora X ou Y, ou talvez ele vai falar, olha, eu acho que você tem que, se você quiser entrar nesse gênero aqui, você tem que fazer essas mudanças, mas se você quer ficar naquele gênero ali, você tem que fazer isso. Então ele faz uma linha muito mais técnica do que você tem, né, do que tá ali do seu material, e ao mesmo tempo ele vai pelo lado do mercado, sabe? É isso que a leitura crítica faz. O importante da leitura crítica, que eu acho que vale a pena ser feito, é porque tem justamente esse panorama, né, de uma pessoa não apenas imparcial, mas uma pessoa inserida no mercado. Eu acho isso muito legal. E os preços da leitura crítica, eles podem variar de todas as formas. Tem gente que cobra muito, muito, muito caro, e tem gente que cobra um preço super justo, sabe? E eles geralmente vão cobrar por lauda. Ou quando não é lauda, é tipo, até XK eu vou cobrar X dinheiros. E é importante saber que o profissional da leitura crítica, eles podem às vezes botar uma banca, pra ser bem honesto aqui, tá? Às vezes eles botam uma banca pra, tipo, tentar ter um tipo de argumento de venda pra você comprar esse profissional. Mas ao mesmo tempo que, na minha opinião, o melhor profissional da leitura crítica é aquele que está disposto a ler o seu material. Aquela pessoa que, às vezes a pessoa que está começando a criar uma cartela de clientes é uma pessoa que vale mais a pena do que uma pessoa que está milhares de anos no mercado, sabe? Porque essa pessoa que está ali, às vezes ele faz uma lauda maior, ele se investe mais, ele dá mais opiniões, e às vezes tem uma conversa rápida, sabe? É só aquela coisa de mandou e-mail, a pessoa responde no mesmo dia. Eu valorizo muito isso, sabe? Eu não tenho, pessoalmente falando, muita paciência pra gente que bota a banca, mas não, na hora de entregar não faz um trabalho que você acha que valeu a pena, sabe? Então, quando você for escolher o seu profissional de leitura crítica, você tem que tomar cuidado, sabe? Ao mesmo tempo que perguntar se ele tem alguma outra pessoa que já fez com ele, que você pode pedir informações, conversar. Eu acho que vale a pena, sabe? Você sempre trocar informação e não pegar uma coisa como pronta, sabe? Porque não tem um profissional, ou esse é o profissional, ou aquele é o profissional. Tem às vezes um que tem uma pegada. O que me importou muito nessa última vez que eu procurei um profissional de leitura crítica foi porque o meu livro, ele tinha um tema X, que é o Projeto Amarelo, que eu já comentei aqui no canal. O livro não se chama Projeto Amarelo, mas é assim que eu tô chamando ele aqui no canal. E ele tem uma temática que eu acho que é sensível.
Então, quando apareceu uma profissional que eu super recomendo, eu vou até botar aqui o e-mail dela aqui embaixo para quem vocês quiserem conhecer, que fazia leitura sensível sobre o assunto que eu tratava no livro, ao mesmo tempo ela oferecia uma leitura crítica, pra mim casou muito, sabe? Eu acho que você tem que pensar também isso, não é qualquer profissional que às vezes é o ideal para fazer a sua leitura crítica. Ele não precisa ser o bambambam do mercado, mas às vezes uma pessoa que tem uma visão de um assunto que você está trabalhando e ao mesmo tempo tem a visão do mercado, é a forma ideal de você alcançar esse profissional ideal, né? A melhor pessoa para trabalhar com o seu livro. E agora chegou o momento especulativo sobre por que eu acho que a leitura crítica faz tanto sucesso no Brasil. Então, no Brasil, eu acho que não tem essa cultura do editor. Aquele cara que você manda o seu manuscrito, ele não só vai dizer as opiniões dele sobre o que tem que melhorar, o que tem que mudar, que também mete a caneta e aí você, como autor, faz as alterações ou não faz, a decisão é sempre a sua, e devolve, e tem esse bate-volta de ideias e essa canetada que eu acho que faz muita diferença, sabe? Faz um manuscrito evoluir bastante se o seu editor for um bom editor. Mas no Brasil eu não vejo muitas pessoas oferecendo esse serviço de editor. Eu vejo muito de revisão, eu vejo muito de copydesk, eu vejo muito de leitura crítica, mas essa coisa de troca de o papel do editor eu não vejo tanto. E o que tem mais, obviamente, são nas editoras esse papel. Eu já ouvi pessoas falarem, olha, eu gosto do seu livro e eu vou ficar com ele, mas tem que mudar X, Y e Z. Então, eu vejo essa troca acontecendo muito no ciclo tradicional da publicação, mas eu vejo menos essa troca acontecendo no cenário indie, que é o cenário que eu tô inserida. E aí, quando você não tem esse papel do editor, aquela pessoa que tem, digamos, um argumento de autoridade e bate e volta com seu manuscrito, a leitura crítica é o que sobra, digamos assim, para tapar essa necessidade, esse buraco. E eu não sei por que não tem esse papel do editor no Brasil. Eu simplesmente não sei. Eu acho que eu me pergunto se algum tipo de tradição, alguma coisa do tipo não se mexe em livro ou em obra intelectual, pode ser isso, ao mesmo tempo que eu sinceramente não tenho a resposta para falar por que eu não vejo tanto esse papel do editor aqui. Eu acho que ia ser incrível se a gente tivesse mais, ia ser um aliado de nós, autores indies, né? E até as pessoas que não são indies. Tem algumas editoras que simplesmente não mexem no trabalho intelectual do autor e eu não sei porquê, sabe? A maioria mexe, né? Mas algumas não mexem. Eu acho que, cara, se for válido a opinião, a ideia, vamos trocar, vamos fazer esse livro ser o melhor que tem. E a leitura crítica faz um pouco disso, mas ela não dá canetada, ela não mexe. E isso é muito importante frisar. Agora, se você precisa ou não de leitura crítica, em que momento você precisa de leitura crítica, eu diria que seria o momento posterior que você deu para os seus beta readers. Ou se você não conseguiu achar beta readers, é o momento em que você acha que o livro está pronto. Você não vai, mudar uma vírgula. Ao mesmo tempo que é o momento anterior da edição, né? Da parte de revisão e copydesk. Porque não adianta nada você pagar copydesk e trabalhar no texto que você vai mudar depois, sabe? Então é um lugar muito, muito certo, assim. Esse daí eu diria que sim, existe uma tradição de fazer entre o autor ter um manuscrito, digamos, pronto e antes da revisão. E você tem que esperar essa opinião, porque você pode acatar ou não com as coisas que o leitor crítico ele vai dizer pra você, mas é provável que ele vai sempre apontar alguma coisa e você geralmente vai mudar o material. Afinal, é por isso que você mandou o livro, né? O livro pra ele avaliar, pra você ver o que você pode melhorar. Acho que leitura crítica você tem que ver muito por esse olhar, né? O que eu posso melhorar como escritora? Às vezes o leitor crítico vai dizer coisas que, você vai mudar a forma como você escreve. Uma vez uma leitora, ela falou assim pra mim, você usa muito gerúndio, Diana? Aí eu falei, caramba, eu uso muito gerúndio, e o maneiro que, pelo menos
pra mim é você usar todos os tempos, assim, não se pegar só num... E eu falei, cara, eu uso muito o gerúndio, eu tenho que mudar isso, eu tenho que melhorar. E outra coisa que a última leitura crítica ela falou, que eu não fazia ideia. Quando você fala de pessoas com descendência asiática e você diminuir toda essa cultura com o termo olhos amendoados, é uma ofensa, porque basicamente não existe um tipo de olho na Ásia. A Ásia é muito rica, qualquer coisa pode ser. Então até esse termo de povos asiáticos não deveria ser utilizado, deveria ser tipo uma pessoa sino-brasileira, sabe? E eu não fazia a menor ideia disso, eu não tinha esse conhecimento. E aí quando você tem a leitura crítica, é justamente para você ver, para você fazer um trabalho que não vai ser ofensivo para ninguém e nem ignorante, sabe? Eu acho que muito legal da leitura crítica é que faz você evoluir sim como uma escritora. Agora, aquela coisa, você tem que achar um leitor crítico que funcione com você e que não vai destruir seus sonhos, né? Porque eu acho muito fácil um leitor crítico destruir com um autor. Se ele falar coisa errada, uma forma muito rude, vai mexer com a confiança do autor, sabe? Na hora de escrever. Então, o leitor crítico, ele também tem que ter um tipo de sensibilidade ao falar do manuscrito. Eu acho isso muito engraçado porque a última vez que eu mandei a leitura crítica foi há pouco tempo, foi tipo assim, uns 2 meses. E aí essa profissional, ela abriu o texto falando assim, olha, eu gostei muito do seu livro. Pronto, ela falou que gostou do livro. Quem fala que gosta do livro, basicamente vai destruir o meu livro depois, né? Tipo assim, olha, eu gostei mais, porém, contudo, entrevista, Graças a Deus ela não fez isso, graças a Deus a visão foi bastante positiva, eu não poderia estar mais feliz, ao mesmo tempo que ela foi muito importante nessas horas de, olha, X e Y tem que mudar por causa disso. Tem que ter um argumento também, sabe? Na leitura crítica não é tipo assim, mude. Mude porque pode ser que isso seja visto de uma forma errada, ou mude porque talvez melhore dessa forma. Você, de novo, tem que sempre questionar tudo que você faz. Não é só porque fulaninho falou muda que você vai mudar. Você tem que pensar, você tem que avaliar se isso faz sentido. E o fulaninho, ele tem que falar por que ele acha que você tem que mudar, sabe? A leitura crítica é uma ferramenta importante. Eu acho que vale a pena se você tiver condição financeira. Mas se vocês tiverem qualquer outra dúvida, eu tô sempre aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E quem quiser me conhecer mais, é só me seguir lá nas redes sociais, que eu tô sempre no Instagram. Então é isso, gente. Tchauzinho. Até a próxima.